Olá, começamos agora mais um programa França em Direto. O orgulho, ele tem tomado conta de muitas pessoas. Você sabe, meu amigo, porque por causa do orgulho, pessoas perderam a família, os amigos, o trabalho. Tem pessoas que não aceitam a ajuda. O orgulhoso, ele tem perdido várias oportunidades em sua vida. E é por isso que neste programa nós queremos levar até você a importância de você não agir com o orgulho. O orgulho, a prepotência, a desobediência. Talvez você é uma pessoa que você não aceita a ajuda de ninguém. Você vai acompanhar casos verídicos de pessoas que eram orgulhosas, pessoas que eram prepotentes, mas ao chegar até o centro de ajuda, essas pessoas, ao participar das reuniões inteligentes e práticas do centro de ajuda, receberam a orientação, a direção para combater o espírito do orgulho. Você sabe que é o orgulho a base da destruição de muitas pessoas. Eu quero que você acompanhe agora essa matéria que fala a respeito do orgulho. É definido como um sentimento elevado de dignidade pessoal. Tem variadas explicações. Ergue-se quando falamos de nós mesmos ou do país que tanto amamos. O orgulho é algo inerente ao ser humano e pode igualmente ser uma das piores qualidades do mesmo. O orgulho em excesso ou uma personalidade orgulhosa pode tornar-se um verdadeiro entrave às relações humanas e, consequentemente, deixa longe a felicidade. Quando este sentimento é usado em excesso, impede de reconhecer os erros, de pedir perdão a quem se ama, faz sofrer o orgulhoso e os demais. O orgulho é um sentimento que faz as pessoas desistirem da vida, decepcionam-se com os outros e, em muitos casos, fatalmente acaba com vidas. O orgulho nega o ato de perdoar, gera mágoa e jamais pede desculpa e, sim, exalta o ódio. Portanto, antes de agir por orgulho, lembre-se que isso muitas vezes apenas mascara os seus medos e inseguranças. Mais do que mostra força pessoal ou convicção, fazer as coisas em harmonia com o mundo é muito melhor do que ficar inutilmente sozinho e a pensar que a razão é sua. Meu amigo, ligue agora para a nossa central de atendimento Amigo 24 horas. E os nossos atendentes estarão prontos para lhe orientar naquilo que você tem que fazer. Eu tenho hoje aqui esse caso verídico da dona Maria Paulo. Esta senhora, antes de chegar até o centro de ajuda, ela bateu na porta errada por causa do sofrimento que ela estava enfrentando. É o mesmo que você tem sofrido hoje. Talvez você é uma pessoa que se encontra com uma vida destruída e você tem procurado ajuda em lugares que não é para você ir, como é o caso verídico da dona Maria Paulo. Ela estava sofrendo com problemas na vida, no casamento, na família, e ela procurou ajuda numa cartomante. Ao chegar nesse lugar aonde a cartomante estava, ela não teve a solução ao problema que ela estava enfrentando. Veja que nesse testemunho que você vai ouvir, que a cartomante usou mesmo a Bíblia, mas você sabe que a letra ela mata, mas é o Espírito que dá a vida. E ao chegar ao centro de ajuda, a dona Maria Paulo, ela teve uma direção, uma orientação. Ela não dormia direito, ela era uma pessoa atormentada.
ela sofria de insônia, mas ao chegar ao nosso centro de ajuda, ela aprendeu, ela teve a direção para que a sua vida fosse transformada. Acompanhe agora esse caso verídico e nós voltamos daqui a alguns minutos. Foi pelo meu casamento. Estava um casamento destruído, havia também dívidas, estava tudo no caminho da ruptura, do divórcio, e isso fez-me vir ao centro de ajuda. A vida financeira também não corria bem, estava a ficar com algumas dívidas, isto devido a eu frequentar uma cartomante que me levava o dinheiro todo que o meu marido ganhava, porque eu fui em busca dela a pensar que as coisas iriam resolver, porque bati a várias portas e ela foi uma delas, mas não, as coisas cada vez estavam piores. E por várias vezes eu neguei a ajuda, o convite. Até que, com estes problemas todos, já tinha batido a outras portas, que não vi resultados nenhuns, só a vida só piorou. Eu, quando procurei a cartomante, ela usava a Bíblia para dizer, porque A mais B, eu estava ali por Deus e que Deus é que tinha colocado no caminho para ela resolver as coisas, porque por A mais B Deus ia fazer a minha vida mudar. Só que, como se costuma dizer, o tiro saiu pela culatra. Em vez de melhorar, só piorei ainda. Depois desta situação toda, eu é que me dirigi à pessoa que me tinha feito o convite a perguntar onde havia uma casa, onde é que era o sítio para eu poder ir procurar ajuda. Ela indicou-me. Eu, quando cheguei, já a reunião tinha acabado, entrei, estava o pastor no salão e algumas obreiras. Fui excelentemente recebida, falei com eles, orientaram-me, deram-me uma direção e eu comecei a fazer aquilo que eles me mandaram fazer. Fui fazendo, fui vendo resultados, mudanças em mim, na minha maneira de ser, algumas mudanças em casa, mas eu fui superando, até que fui resolvendo as coisas. Isto não foi de um dia para o outro. Pronto, fiz várias campanhas de Israel para o meu marido vir até à casa de Deus, porque ele, quando havia dias que ele não queria que eu viesse, alguns dias eu não vinha, mas no outro não vinha naquele dia, mas no dia a seguir vinha. E foi assim, fomos andando, começou a haver mais paz, porque eu não dormia, à procura de ver se os meus filhos estavam vivos ou não, se respiravam, porque isso era uma das coisas que, quando eu deixei de frequentar a cartomante, ela dizia-me que os meus filhos iam morrer todos, porque eu tenho 3 filhos, e eu passava a noite acordada, agarrada à Bíblia, e a levantar-me, a ir percorrer a cama deles para ver se eles estavam bem, se estavam a respirar, se não estavam, porque ela dizia que eles morriam. E eu comecei a dormir melhor. Comecei a ter paz, a entregar as coisas na mão de Deus, porque tinha uma coisa que eu me podia agarrar, tinha confiança, sabia que Ele não me ia falhar. Ele hoje está na casa de Deus, junto comigo, somos perseverantes, estamos bem, graças a Deus. Deus dá-nos força, dá-nos a direção e estamos no caminho certo. A campanha de Israel é uma oportunidade. Quem tem problemas para serem resolvidos,
que não olhe para trás. Lance de corpo e alma na fogueira santa, porque Deus não é falho e aquilo que promete cumpre. Não importa a sua religião, seja você católico, espírita, kardecista, umbandista, não importa o seu credo religioso. Você tem que ser humilde para aceitar a proposta que nós temos para você. Veja que a dona Maria Paulo, ao chegar ao centro de ajuda, ela deixou de lado a prepotência, o orgulho, e ela reconheceu que ela estava precisando de ajuda. E é isso que você tem que entender. Você não pode ser uma pessoa orgulhosa de querer continuar pensando assim. Você tem que aceitar essa proposta que nós temos para você. E a nossa proposta que temos é a sua mudança de vida. Talvez você se encontre agora na sua casa e você está com esse problema no seu casamento, no seu trabalho, com a sua família. Você é uma pessoa nervosa, você talvez não está dormindo, você tem insônia, você é uma pessoa doente, você é uma pessoa que para você dormir você usa medicamentos, calmantes. Então eu tenho essa solução para você. Venha no centro de ajuda. Se você quiser agora, você pode acessar a nossa página web, centrodeajuda.fr, centrodeajuda.fr, e você vai encontrar caso verídico de pessoas que chegaram até nós, pessoas que deixaram de lado o preconceito, pessoas que deixaram de lado o orgulho. Você tem que ser sincero. Você não vai pagar nada, mas você tem que ser sincero. Eu quero agora que você acompanhe mais um caso verídico da dona Regina. Ouça com atenção. Não saia daí onde que você está. Eu tenho certeza que esse caso verídico, ele vai lhe ajudar. Quais eram os problemas que você estava a enfrentar antes de chegar ao centro de ajuda? Boa noite, antes de mais nada, pastora. Antes de eu chegar no centro de ajuda, eu tinha todo tipo de problemas que uma pessoa possa imaginar. Desde nervosismo, família destruída, brigas. Vamos falar um pouquinho do nervosismo. Esse nervosismo era a que ponto? Você agredia as pessoas, agredia com palavras, isso trazia conflitos dentro de casa? Como que era? Na verdade, era mais dentro de casa, com meu esposo. Eram muitas brigas, a gente quase nem falava. A conversa não existia, era mais brigas o tempo todo. Até nas pequenas coisas era motivo para brigarmos. Era. Chegou a haver agressão? Sim, eu um dia peguei num rolo de cozinha e bati nele, porque ele vinha falar comigo e aquela voz fazia confusão na minha cabeça. Então, vocês discutiam por tudo e por nada? Verdade, tudo por nada. Vocês chegavam a ficar, por vezes, sem falar um com o outro ou não? Muito. Eu chegava a sair do quarto e estar isolada, a dormir na sala durante 2 meses. Para além, isso foram quantos anos? Essas brigas, essas discussões, o nervosismo? Para aí 12, 13 anos seguidos. Você tinha outros problemas? Tinha problemas de saúde, problemas financeiros. Fisicamente, o que era? Fisicamente, eu tinha miomas, tinha quistos, hemorragias, que me trouxe uma anemia grave. E chegou a um ponto que o médico achou que eu tinha que operar. Tirar os quistos, ou seja, removendo o útero e os ovários. Chegando à sexta-feira, recebeu a imposição de mãos? Foi orientada? Como foi? Fui orientada, recebi a imposição de mãos e foram muito atenciosos comigo, orientaram bastante e eu fui ganhando força ali. Fisicamente estou bem, graças a Deus tenho saúde, não fui operada, não foi preciso. Ah, não? Não, porque depois comecei a frequentar o centro de ajuda, fiz os propósitos e no dia que eu era para fazer o exame foi detectado que não tinha mais nada.
Totalmente curado. Sumiram, a anemia sumiu. É verdade, a hemorragia sumiu, tudo ficou limpo. Financeiramente? Financeiramente, estou bem porque hoje trabalho por conta própria. Não preciso mais andar à procura de trabalho como fazia antes, porque as portas estavam completamente fechadas mesmo. Qual é o conselho que você dá para a pessoa que não tem conseguido triunfar? O conselho que eu dou é que as pessoas procurem o centro de ajuda, porque só vivendo, só experimentando para ver o quanto a gente encontra aqui tudo o que precisa. E principalmente espiritual, porque isso aí não tem explicação, não tem preço, não tem nada que se compare. É uma vida nova mesmo. Chega! Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Liga agora 21 836 8008. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Crisante. E você? Ana. Ana. Conte-nos, como é que estava a vida de vocês antes de decidirem estar aí onde vocês estão, que é o altar do sacrifício? Bem, a nossa vida estava totalmente destruída, não havia entendimento, não havia nem sequer diálogo enquanto casal e pessoas. Era brigas constantes, discussões, houve agressões físicas da minha parte, exatamente. Quer dizer, Havia um desequilíbrio total da minha parte, 100% mesmo desequilibrada. um ciúme possessivo? Não era ciúme, ciúmes? não. Eu cheguei a um ponto que eu não o suportava olhar para a cara dele, tinha raiva. Uma rejeição Raiva. inexplicável. Era inexplicável. Mesmo amando, Sim. mesmo querendo estar perto, mas quando vocês estavam juntos, é como... Exatamente, eu sentia a falta Isso tudo começou quando eu despedi-me de um momento para o outro, larguei tudo. Larguei o meu trabalho estável, não estava bem em lado nenhum, não me sentia bem com pessoas ao meu redor, comecei-me a isolar, ficar trancada em casa. Depressão? A única pessoa, depressão, Reconheceu sim, que você sim. estava a entrar... Estava completamente depressiva, que eu ficava Um processo 3 de dias depressão. sem dormir, 4, o máximo foram 4 dias sem dormir, e depois quando dormia também eram 2 dias para cima, era uma coisa completamente descontrolada. E a pessoa que estava ao meu lado era ele, então era ele que levava por tabela. Eu, quando não estava com ele, tinha a falta, mas assim que ele entrava em casa, começava a criar algo dentro de mim que eu não conseguia controlar. Você certamente não entendia o porquê daquela raiva, o porquê daquela violência. Não, como ela disse, assim que eu entrava em casa, começava tudo. Vinham coisas, voavam para cima de mim, a maneira como ela falava comigo, eu tentava perceber, mas mesmo assim ela não deixava, porque ela fechava-se, chegava a estar dias no quarto no escuro, não queria falar comigo. Eu dava-me ao máximo a tentar perceber, mas não conseguia entender o porquê. Qual foi o momento mais difícil desse relacionamento, dessa situação? O momento mais difícil foi um dia em que tivemos um dia inteiro a discutir e nessa noite eu acabei por sair de casa mesmo. Fui para a casa da minha mãe, fui para casa, saí de casa nessa noite, mas na manhã seguinte eu estava lá, de madrugada. Em outras palavras, você não queria aquilo. Eu não queria. Mas para nada. evitar algo grave, Exato. algo pior, você Sim. saiu de casa. Não queria mesmo. Esse também foi o momento mais difícil. Foi o momento mais difícil que nós começámos, era de manhã, inclusive ele é que tinha ido às compras, eu fiquei em casa e assim que ele chegou a casa foi até às 3, 4 da manhã, sempre atrás dele. E o que me irritava mais era quando eu queria discutir com ele e ele não me dava o troco, ignorava, então isso revoltava, ainda queria subir para cima dele e estava buscando a Deus nessa altura, ainda não estava, mas sabia que a violência tentava evitar ao máximo, mas o meu evitar para ela era como um ataque. Insulto, um ataque. Quando é que mudou tudo isso? Como é que vocês agora chegaram aqui no altar? Tudo mudou assim que eu entrei no centro de ajuda, foi logo no primeiro dia. Eu nem notei essa diferença em mim, quem notou foi ele, que eu passei logo a dormir. Estava sofrendo muito era ele. Você estava depressiva
deprimida, mas ele que estava sofrendo. Passei a dormir, passei a ter outro ânimo, porque eu estava completamente desanimada, não tinha prazer em nada. Nada. Tinha perdido os objetivos? Tinha perdido. Começou a recuperar a autoestima, a autoconfiança, o equilíbrio. Porque a Ana também era muito autossuficiente, queria fazer tudo do jeito dela, da maneira dela. Isso é muito perigoso. Muito mesmo. E a sua vida só estava retrocedendo? Estava a retroceder. Tinha uma vida estável, tinha um emprego estável, tínhamos uma vida completamente estável e de um momento para o outro as coisas começaram a retroceder. Hoje, a esposa completamente diferente? Completamente. Completamente, não é a mesma pessoa. De todo. Casaria com ela outra vez? Todos os dias. Todos os dias. Realmente houve uma transformação. Houve, a maior transformação foi no meu interior. Eu tenho paz. Antes eu era muito nervosa, muito ansiosa. Hoje não. Hoje as coisas estão saindo bem no âmbito familiar, espiritual, econômico, estão trabalhando? Está tudo a correr bem, sei que coisas maiores virão. Superei muitas vezes neste altar. Qual é o seu conselho para essas pessoas que desconhecem o poder do sacrifício? Que sacrifiquem, que venham para o altar, que ignorem aquela vozinha na mente a dizer não sacrifica, não podes, não vale a pena. Vale a pena. Está aí, parabéns, siga nessa fé. Deus é contigo. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, siga nessa fé. Eu tenho mais um caso verídico da dona Vilma. Essa senhora que chegou ao centro de ajuda, ela ouvia vozes, ela via vultos. Acompanhe mais um caso verídico e nós voltamos daqui a alguns minutos. Os meus maiores problemas eram espirituais e sentimentais e também familiares, que eu tinha muitos problemas com o meu padrasto. Os problemas familiares começaram a partir do momento que a minha mãe juntou-se com o meu padrasto, que até então vivíamos sozinhas com ela e não havia problema nenhum. Mas a partir do momento que eles juntaram-se, começou a haver situações em que dificultava o relacionamento da família toda. Eu gostava de sair à noite e ele, claro, proibia, não é? Ele conversava com a minha mãe e muitas vezes não deixava. Isso fazia com que eu me tornava rebelde, eu brigava com a minha mãe, eu discutia, eu respondia e assim foi durante um bom tempo. Eu comecei a namorar quando tive os meus 12 anos, tive o meu primeiro relacionamento sério e ele era bem mais velho do que eu, ele tinha mais 6 anos do que eu. E então nós tínhamos bastante, a minha família conhecia, só que até eu engravidar aos meus 15 anos. Então aí já começaram os problemas, se já viam, foi pior ainda. Então eu tive a primeira gravidez com 15 anos, na altura eu estudava, continuei a estudar normalmente e a situação em casa já não era muito favorável, porque até então o meu padrasto depois quis que eu saísse de casa, que eu fosse viver com o pai dos meus filhos. Eu comecei a achar que tendo um filho tão cedo, uma responsabilidade, que eu não ia conseguir dar conta daquela situação, não é? Sendo que não é um boneco, é uma criança. E isso afetou muito o relacionamento com a minha mãe. Nós já não falávamos tanto conforme antes. A situação em casa ficou cada vez pior. Então, assim, as coisas que eu gostava de fazer, eu tive que deixar de fazer porque eu tinha uma outra responsabilidade. E isso tornou cada vez mais difícil o nosso relacionamento, a situação em casa. Já ninguém conversava como deve ser, a gente respondia, não é? Não obedecia, então era um caos. Eu tinha muitos complexos de inferioridade. Eu olhava para as outras jovens e eu falava como é que agora eu vou alcançar os meus sonhos, como é que agora a minha vida vai se transformar, como é que eu vou ultrapassar tudo isso. Então assim, começou a gerar vários sentimentos dentro de mim. Eu não acreditava nos meus sonhos, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer nada e não acreditava em mim mesmo. Eu tinha vários problemas espirituais, eu ouvia vozes, eu ouvia vultos, eu tinha pensamentos de suicídio, então eu achava que acabar com a minha vida era a solução. Eu saía na rua e eu pensava, eu vou me atirar na frente do carro, porque essa é a única solução para resolver os meus problemas. Na minha família houve envolvimento com bruxaria, foi da parte dos meus pais. Na altura nós ainda vivíamos em Angola, então eu comecei a ouvir vozes e ouvir vultos desde os 15 anos, por volta dessa idade, quando eu tive a primeira gravidez. Então eu ouvia bastante, era horrível, eu ficava em casa sozinha e eu ouvia alguém chamar por mim, eu olhava, mas eu não via ninguém. Muitas vezes eu pensava, Vilma, estás a ficar louca? Eu sei que se eu fosse falar isso para alguém, eu não ia acreditar. O meu pior momento foi quando eu engravidei pela segunda vez. Eu tive gêmeos, no qual eu e o pai das crianças já não estávamos bem. Eu queria me separar dele, só que, no entanto, com uma segunda gravidez e sendo gêmeos, ali foi bem pior. Se eu já tinha pensamentos de suicídio, eu tive cada vez mais. Se eu ouvia voz, eu comecei a ouvir cada vez mais. Se eu via vultos, eu comecei a ver cada vez mais.
eu comecei a querer sair cada vez mais, a querer me envolver com outras pessoas e assim foi durante um bom tempo. O relacionamento com o pai dos meus filhos não foi nada agradável. Durante a primeira gravidez foi porque nós não vivíamos juntos, então não havia aquela convivência diária, mas quando tivemos a segunda gravidez, quando eu tive os gêmeos, foi bem pior porque aí fomos viver juntos e então ele não ajudava, eu ficava sozinha com as crianças, tudo era por minha conta. Eu era mãe, eu era pai. Então eu já me sentia daquele jeito vazia, triste, frustrada e ter que lidar com 3 crianças, para mim era o fim do mundo, era o fim do poço para mim, então não via solução. Eu conheci o centro de ajuda através de uma amiga minha. Depois de participar das reuniões e estar no centro de ajuda, a minha vida é totalmente transformada. Eu já não preciso mais, já não dependo de estar com os meus amigos, de beber, de fumar. Já não tenho pensamentos suicidas, já não vejo vultos, já não ouço vozes, eu sou totalmente feliz, sou completamente transformada, eu sou mais calma. Hoje eu sei dar amor, coisa que antigamente eu não sabia dar aos meus filhos. Então assim, é totalmente diferente. Hoje eu sou feliz. Eu tenho aqui o comentário da dona Adelina. Ela relata aqui que antes de chegar ao centro de ajuda, ela tinha um problema de saúde. Ela tomava muitos medicamentos, ela fez um tratamento e também ela era uma mulher triste. E hoje ela diz aqui que ela está curada, a vida dela está realizada, ela é uma mulher feliz e a família dela está no centro de ajuda. Meus parabéns, dona Adelina. Eu tenho a certeza que o seu comentário vai ajudar muitas pessoas. Então, eu gostaria de deixar para você a nossa morada do nosso centro de ajuda aqui na França. Nós estamos no número 139 da Avenida do Presidente Huisson, 93-210, na plena de Saint-Denis. E o nosso companheiro, o nosso amigo Pedro Rebelo, ele estará com vocês nesta quarta-feira para orientar. Venha participar das nossas conferências, das nossas reuniões práticas inteligentes no Centro de Ajuda. Nosso programa vai ficando por aqui. Tenham todos um bom dia.